do Exército, no dia de trabalho, indo para casa, foi atingido por um raio esse rapaz de 18 anos que acabou morrendo em Quaraí, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Bate-papo. Bate-papo desta terça-feira, faltando 15 minutos para as 9 horas, nós estamos recebendo aqui na bancada conosco o Carlos Rexiga, o titular da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Lajeado, e também a Ana Cecília Togni, presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Lajeado. Isso porque, Fabiano, vai acontecer amanhã o Fórum Extraordinário Municipal de Cultura e a gente quer entender mais o que vai acontecer amanhã, quarta-feira. Ana Cecília, secretário, bom dia, prazer tê-los aqui conosco. Bom dia, é uma satisfação voltar aos estúdios da Rádio Independente, né, que eu tenho frequentado bastante ao longo do tempo, agora fazia um tempinho que já não vinha mais, é uma satisfação estar aqui com vocês. Bom dia, Aline, bom dia. Ana Cecília, tia Chica, Fabiano, bom dia. Aos ouvintes também. Uma satisfação da gente estar aqui nesse momento falando sobre cultura, né? Sobre esse fórum muito importante que faz com que a gente movimente, que a gente interaja com os setores da cultura aqui de Lajeado, né? Que compõem o nosso conselho municipal, né? De políticas culturais. Em especial esse fórum aqui que vai, vamos dizer assim, focar num segmento mais específico, que é o setorial de etnias e folclore. O que vai acontecer, então, na noite desta quarta-feira? O fórum tem qual a proposta para a nossa audiência entender um pouquinho mais? A gente tem que fazer uma pequena retrospectiva. O Conselho Municipal de Política Cultural teve sua estruturação modificada a partir de uma lei aprovada em maio de 2020, né? Depois de ser estudada por uma comissão, reconstruída. E ele acabou sendo formado, então, pela diretoria, né? Que é o presidente, que, no caso, nesse momento, sou eu, e o suplente, que, nesse momento, é o Carlos, né? E também por 9 setoriais da cultura. Se tu me permitir, eu gostaria de nominá-los, né? Vamos lá. Então, temos um representante do setorial de etnias e folclore, um do tradicionalismo gaúcho, um do artesanato, um da literatura, bibliotecas e escritores, um setorial da música, músicos, bandas, orquestras e corais, setorial de artes cênicas, setorial de artes plásticas, arte visual e audiovisual, setorial do patrimônio histórico, cultural e natural, e setorial de empresas, produtores, empreendedores, agentes e trabalhadores da cultura. Então, cada um desses setoriais, são 9, tem um representante da sociedade civil indicado por seus pares, né? Então, o setorial, no caso que estamos em foco agora, que é a etnias e folclore, tem um grupo de pessoas envolvidas nisso e eles indicam um representante e um suplente, né? Cada setorial indica. Bem como a prefeitura, o poder público, indica 9 representantes das diversas secretarias, porque é um conselho paritário. E o que está acontecendo nesse momento? Tanto a titular quanto a suplente do setorial de etnia e folclore estão, por compromissos outros, impedidas de frequentar. E nós temos uma reunião mensal que é obrigatória, que ocorre na segunda quarta-feira do mês, sempre às 8 horas da manhã, na segunda quarta-feira do mês. Então, elas vieram a nós apresentando este problema. Neste horário, é o horário de trabalho, é o horário não podemos participar. Então, a diretoria do Conselho, juntamente com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, está convocando este fórum extraordinário, especificamente deste setorial, porque nós temos que eleger o titular e o suplente deste setorial. Porque, na verdade, esses trazem as demandas dos seus pares para as reuniões mensais, para que a gente possa continuar desenvolvendo a cultura local. Bom, a partir daí a indicação, então, de um novo representante ou de novos representantes. Isso. Estarão lá presentes os componentes do setorial, né, que são diversos, são representantes
do setor de folclore, são representantes das etnias, que aqui nós temos várias agora. Antes era só os alemães e os italianos, agora já temos os afros, já temos os indígenas, já temos outros tantos vários. Então, estarão lá todos, porque para participar do fórum não é preciso que seja exclusivamente o representante. Qualquer componente de uma dessas etnias é convidado a participar. Então, entre eles vão escolher, vão fazer uma votação e vão escolher os titulares e suplente. Que irão atuar, então, poderão participar desta reunião às segundas, quartas-feiras. Isso, exatamente. Que acompanharão a diretoria do Conselho das suas decisões e trarão as suas demandas, né? Porque, por exemplo, agora, depois dessa lei, nós criamos um Fundo Municipal de Cultura, que faz parte do orçamento do município, né? E este fundo ele tem verba para editais. Então, uma das coisas, uma das demandas é que se façam editais em tal área e tal área. Então, eles trazem as sugestões, por exemplo, e aí a gente faz o edital de chamamento público. E demandas. Posso dar um exemplo rapidinho. A gente, durante o mês de março, foi-nos proposto emitir um parecer do deslocamento da estátua dos imigrantes lá do centro para um outro local. Então, na reunião de março, isso foi nos apresentado, né? E cada setorial discutiu com seus pares. Então, nós tivemos mais de 300 pessoas envolvidas. Isso é inédito na cultura de Lajeado, porque só o setorial dos músicos tem 200, né? Então, o pessoal discutiu durante o mês e, no dia 13 de abril, tivemos a reunião com a votação, com a escolha da mudança de local, que vai ser vizinho de vocês aqui, no Parque do Imigrante. Então, os setoriais estão trabalhando de uma maneira inédita, que nunca aconteceu antes. Qual é a importância, secretário Carlos, da participação do Conselho Municipal de Cultura, né, para as definições de políticas públicas e ações da pasta que você comanda? Então, Fabiano, tua pergunta ela é bastante pertinente, importante. A gente tem um conselho com representação desses 9 segmentos aqui que foram decididos quando a gente discutiu, a gente realizou as audiências, os fóruns, depois a conferência municipal. É extremamente importante porque eles nos ajudam a definir políticas, né? Vamos dar um exemplo bem simples aqui. A Chica comentou há pouco sobre a questão do Fundo Municipal de Cultura, né? Hoje a gente tem no fundo R$200 mil. A gente recebeu, e o Conselho ali vai nos ajudar, existe uma comissão do Conselho, né, desses representantes dos setoriais que vão ajudar a gente a decidir depois os projetos, enfim. Mas a gente recebeu aquele recurso da Aldir Blanc. O Conselho e os representantes ali ajudaram a gente a chegar nos trabalhadores da cultura, naquele auxílio emergencial. A gente também publicou vários editais, né? Então, assim, é uma forma da gente ter um braço junto ao poder público, junto à secretaria, que ajude a gente a definir as políticas, a decidir da melhor forma, a fazer da melhor forma, a executar, né? Participar de eventos, de projetos, né? A gente ganha, como a Chica comentou, né? Tem alguns setoriais ali com mais representantes, com mais pessoas participando, outros nem tanto. Vamos dizer assim, é algo que está sendo construído, uma construção. E eu tenho certeza que cada vez mais, a gente tendo participação de mais pessoas em cada um desses setoriais, é bem verdade que cada setorial tem um titular e um suplente da sociedade civil. E esse titular é que participa das reuniões mensais, mas ele pode trazer demandas, sugestões, ideias e até críticas, por que não, do setorial, de várias pessoas que estão atrás, várias pessoas que produzem cultura, que trabalham na cultura, né? E é fundamental ter um conselho atuante conosco. E aí preciso parabenizar também a tia Chica, né? Como presidente do conselho, por estar, né, nos auxiliando nesse sentido. Só para referenciar e pegar o gancho aqui no que a tia Chica falava e que o Carlos complementa, se o conselho, por exemplo, não tivesse aprovado a transferência do monumento, a prefeitura por si só ela não faria isso.
Em princípio, não. Não, né? Em princípio, não. Perde força, né? Perde força. Tu não tem participação da sociedade, vamos dizer assim. Porque, na verdade, historicamente, quem decidiu sobre essa estátua foi o Conselho. Quando ela foi instalada a primeira vez no governo Leopoldo Feldens, o Conselho é que decidiu onde era o lugar, que era na frente do Quicão. Isso. E depois, quando foi trocado de lugar, que é onde está hoje, o Conselho da época também emitiu seu parecer, né? Então, na verdade, agora, historicamente, por isso e por vão ser envolver tantos personagens da vida cultural de Lajeado, foi solicitado ao Conselho. Então, em princípio, a decisão final é esta. O Conselho é a maneira das pessoas que nos acompanham agora, que atuam ou têm ligação ou simpatia por algum desses setores da cultura, estarem interagindo com o poder público. É esse o caminho? Eles têm que fazer, para participar no setorial, eles têm que fazer o cadastro cultural. Então, eles devem encaminhar um pedido lá para a CECEL, né? Ou através de e-mail, ou através de telefone, e aí o cadastro cultural está liberado, né, no site, e aí eles fazem o cadastro cultural, então eles podem participar dos setoriais. E aí eles são anexados aos grupos de WhatsApp, né, que durante o mês funciona através de grupo de WhatsApp. Discutindo por aí. Discutindo. E depois, então, participar da reunião. Mas, normalmente, nas reuniões participam só os representantes eleitos, né, que são os 9 de cada setorial e os 9 do poder público. A gente sabe que a pandemia ela afetou muito a vida de muitos artistas, digamos assim, né? E a gente pensa num primeiro momento músicos, mas tem um setor, uma gama enorme, né? Carlos, e perguntando, e também se o Conselho tem esse levantamento, há quantas pessoas envolvidas em setores culturais em Lajeado? Há possível mensurar isso? Olha, posso te falar assim com toda certeza que a Lei Aldir Blanc, Fabiano, ela nos auxiliou a chegar nos números assim que realmente nos surpreenderam bastante, cara. São centenas e centenas de pessoas envolvidas. Porque desde o artesanato até música, todos esses que eu citei antes. Tem muita gente envolvida. E tem algumas pessoas que a gente não conseguiu descobrir. E outras que a gente descobriu, Fabiano, lá num bairro, por vezes, que faz cultura, mas que não era vista, entendeu? Certo. Ela era conhecida, às vezes, ali no seu bairro, enfim, nas proximidades, mas a gente não conhecia, né? E a Aldir Blanc permitiu isso. Então, são centenas de pessoas, assim. Olha, muita gente. Muita gente que... E nem todos, assim... são, vamos dizer assim, usam aquilo ali como uma atividade principal. Isso também é importante ressaltar, né? O que não deixa de ser importante. Tem pessoas que têm uma atividade profissional, têm um emprego numa indústria ou no comércio, enfim, e faz a cultura durante a noite, faz a cultura no final de semana, né? E é tanta gente envolvida, Fabiano, como tu mencionaste, porque às vezes a gente vê uma apresentação de uma banda lá, né? Mas ali atrás daquilo ali existe uma produção, existe o pessoal que monta, tem, enfim, muita gente envolvida, né? Assim, é mais do que só a banda que está tocando ali, é 3 vezes mais por vezes de pessoas que estão envolvidas na cadeia toda, né? É impressionante. Nos bastidores. Porque na primeira chamada de editais, nós tivemos 52 projetos aprovados, né? E atrás desses 52, como o Carlos acabou de dizer, era um proponente, mas tinham várias outras pessoas atrás envolvidas, né? E depois, no final, vamos dizer, quando houve a prestação de contas, alguns, porque não cumpriram as normas, tiveram que devolver a verba recebida, ou não fizeram a prestação de contas direito, enfim, sobrou uma verba. Para a gente não devolver para o governo federal, porque tem que devolver até 31 de dezembro, a gente lançou um novo edital, que foi a realização do Festival da Conexão Cultural, que aconteceu no Parque Histórico, no domingo, dia 10, eu acho que foi, domingo Isso. de Ramos. Isso. Foi no dia do domingo de Ramos, que foi uma semana antes da Páscoa. Então, ali tivemos mais 28 projetos aprovados. Então, na verdade, é muita gente, como disse o Carlos, né?
Porque primeiro 52, depois mais 28. Então, e aquele que tinha ganho na primeira vez não podia ser o proponente na segunda. Ele podia participar, né? Se a Aline foi proponente na primeira, não podia ser na segunda. Mas o Fabiano podia ser proponente, mas tu podia participar do projeto dele. Isso aí. Né? Então, na verdade, foi muito bom. Muito bom. Muita gente fazendo arte e cultura, né? A gente Que não bom. imagina. Que bom. O serviço, então, deste encontro que acontece amanhã, onde, horário e reforçando, então, quem pode participar? A gente convida todos os envolvidos com etnias, todas as pessoas envolvidas com etnias e folclore, né? E que estejam, então, na Casa de Cultura, amanhã, às 18h30, para este fórum que é extraordinário. Isso eu também queria esclarecer. Existe os fóruns municipais de cultura que antecedem a Conferência de Cultura, que seguem uma regra, eles têm que ser convocados com 15 dias antes de antecedência, a conferência tem que bater com a conferência, com a realização da conferência estadual, enfim. Mas o fórum extraordinário ele pode ser chamado, convocado a qualquer tempo, que é o que está acontecendo agora, pelo impedimento do titular e do suplente de frequentar. Muito bem, dado o recado. E rapidamente, tem novidade da Tia Chica esse ano aí ou não? Olha, tem, mas eu ainda não posso falar. Eu ainda não posso dizer. Vamos aguardar. Uma ou outra até sei, Fabiano, mas ela... não pode revelar. Que não pode Não revelar. Eu não posso revelar. Tá bom. Mas vai ser, eu acho, uma grande obra que vai retratar uma história muito bonita. E só a título de curiosidade, eu também estou escrevendo, nesse momento, não sei se eu tenho tempo para falar uns minutinhos ainda, ali na Casa de Cultura, embaixo, tem uma cadeia, né? Que vocês devem saber, já devem ter ouvido falar. E na década de 30, final dos anos 30, até a metade dos anos 40, o meu avô tinha um hotel ali na esquina da Bento Rosa, com a Bento Gonçalves, onde hoje tem um posto de combustível. E as minhas tias eram mocinhas na época, né? E naquela cadeia era preso um personagem, que era um tipo característico que andava pela cidade, que se chamava de Pedro Louco. E ele gritava muito. E ali tinha poucas casas, e as minhas tias ouviam aqueles gritos e iam lá levar comida. Alcançavam pela janela. Aí, enquanto ele comia, ele ficava quieto. Depois ele começava a gritar de novo. E elas iam de novo lá levar. Então, é uma história interessante. E agora a Ana, que é coordenadora da Casa de Cultura, me convidou para escrever a história dele. Ela queria uma foto, mas foto não tem. Mas eu tenho uma tia de 90 anos que mora em Porto Alegre, a tia Noni, e eu liguei para ela esse dia e digo, tia, eu sei que tu era criança nesse tempo, mas tu te lembra do Pedro Louco? Sim, ela disse. Ela me descreveu ele. Ah, que legal. Então, agora eu vou escrever uma história... Curioso por essa história. Para Né? ser colocada lá na cadeia, naquele lugar. E eu conversei com o Gilberto Soares, que vocês conhecem, e que desenha muito bem, para o Gilberto, então, retratar... Ilustrar o Pedro Louco. Meu filho de 10 anos me fez levar lá recentemente, porque ele sabia da história da cadeia para conhecer. E eu fui lá com ele. E aproveitando, Fabiano, no dia 27, agora à noite, nós vamos ter a Noite do Museu. Tá? A Noite do Museu, verdade. Inclusive, a gente tem percebido assim, que alguns contribuintes têm pedido para a gente abrir os nossos espaços, né? Em horários fora do horário comercial, que é justo também, né? A biblioteca já abre no primeiro sábado pela manhã. Então, teremos a Noite do Museu no dia 27, com a Casa de Cultura aberta, tem uma exposição lá muito linda. Enfim, vai ter visita guiada também, né? Muito bem. Obrigado, Carlos Rexigel, secretário da Cultura, Esporte e Lazer, CECEL de Lajeado, Ana Cecília Togni, a tia Chica, presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Lajeado. Obrigado, pessoal. Obrigado. A gente grande abraço. Agradece. Sempre às ordens aqui, tá bem? 9h04, vem aí o Independente, notícias 21:02 a temperatura.